Pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente vai ver o assunto de elementos flutuantes. Então, essa aula ocorre posteriormente ao assunto de posicionamento. Então, vocês que estão com os slides perceberão que o assunto de elementos flutuantes, tá? Seguirá o assunto de posicionamento. Então, posicionamento foi tema de uma outra videoaula que a gente já disponibilizou e vocês poderão ter acesso em vídeos anteriores. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre o que é um elemento flutuante e sobre qual é a importância dele na elaboração de layouts. Então, inicialmente, o que é, né? Qual é a utilidade de um elemento flutuante? Então, quando a gente aplica essa flutuação a um determinado elemento, é possível fazer com que o elemento HTML, como por exemplo um div, tá? Uma tag P, uma tag IMG que representa uma imagem, ela flutue, tá? Ao longo do texto. E essa flutuação ela será horizontal, podendo ser para a esquerda ou para a direita. Tá? É importante falar aqui que elementos flutuantes permanecem no fluxo da página, ao invés de serem removidos. Então, esse conceito de permanecer no fluxo da página, vocês encontrarão na videoaula sobre posicionamento. Tá? Mas, basicamente, permanecer no fluxo da página significa que o próximo elemento a ser renderizado, tá? Será renderizado somente após a conclusão do elemento flutuante. Então, esse é o conceito de... Desculpa, não somente elemento flutuante, tá? Do elemento HTML. Então, vamos lá, só para a gente corrigir aqui, né, facilitar o entendimento. Permanecer no fluxo da página significa que a gente vai ter um elemento renderizado, tá? E o elemento seguinte não vai se sobrepor, tá, com o elemento renderizado atualmente. Então, este elemento ele vai ter o espaço dele, porque ele está no fluxo da página, e o próximo elemento será renderizado após, tá, a conclusão da renderização do elemento atual. Então, isso significa permanecer no fluxo da página. Por exemplo, quando a gente aplica a um determinado elemento HTML o posicionamento absoluto ou fixo, esse elemento é removido do fluxo da página, podendo haver, tá, a sobreposição aí de elementos. Então, se tiver com dúvidas sobre o que é permanecer no fluxo da página, basta recorrer à videoaula sobre posicionamentos. Então vamos adiante. Percebam que desse slide, tá, fica essa mensagem que os elementos podem flutuar para a esquerda ou para a direita. Então olha só, a gente tem aí um exemplo, tá, em forma de imagem. Como é que a gente aplica, qual é a utilidade, tá, do elemento flutuante. Então a gente tem aí uma imagem, tá? Ou melhor, a gente tem um livro, tá, aqui aberto, uma página aberta aí. E a gente tem duas imagens, tá? Então a gente percebe que tem uma imagem lá em cima e o texto ele está logo ao lado, iniciado logo ao lado, tá? Superior lá da imagem. Então a imagem ela está flutuando, tá? Ao longo do texto. Por quê? Porque a imagem não está ocupando o espaço dela todo, tá? E o texto está vindo abaixo. Não, está ocorrendo aí, tá? Uma flutuação da imagem ao longo do texto. Por isso que o texto, tá, dá mais fluxo, dá mais uma melhor apresentação à imagem, tá, ao longo do texto. Então, da mesma forma que ocorre nos livros, a gente também tem como migrar isso para uma página web. Tá? Como é que a gente migra para uma página web? Aplicando esse conceito de flutuação de elementos. Tá? E esse conceito de flutuação de elementos ocorre com o uso da propriedade CSS chamada float. Então, se eu quiser que o meu elemento flutue pela esquerda, eu aplico no elemento que eu quero que flutue, eu aplico lá um float, tá, recebendo o valor left. Se eu quero que o elemento flutue para a direita, eu aplico lá na propriedade float o valor right. Tá? Vamos adiante. Então, na prática, o uso de um elemento flutuante permite adicionar texto, tá, no entorno de uma imagem. Então a gente vai ver na prática o que significa esse adicionar texto no entorno de uma imagem. Por que é importante, em alguns casos, a gente colocar uma imagem como sendo
flutuante, tá? Ou seja, como ela ficar flutuando na nossa página. E também o uso, tá, de flutuação serve para posicionar elementos HTML lado a lado, ou seja, possibilitando criação de layout. Tá? Então a largura do elemento flutuante é do tamanho do conteúdo disponível, tá? Ou também, se a gente quiser aplicar a propriedade width, a gente também tem essa capacidade, tá, de controlar a largura do elemento com o uso da propriedade width. Tá? Para flutuar um elemento HTML, usa-se aí a propriedade CSS chamada float, destacado em itálico. E essa propriedade float, ela recebe os valores right para flutuar para a direita, left para flutuar para a esquerda, none significa que não haverá flutuação, e inherit, tá? Significa que vai herdar a flutuação do elemento pai. Então, ao criar um layout de site, a gente pode aplicar aí o uso, tá, dessa propriedade CSS float, ou seja, o uso da flutuação. Então aí está um outro exemplo, tá, de como a gente aplica a flutuação. Nesse caso aí a imagem está flutuando à esquerda. Então façam esse exemplo aí em casa. Vocês estão com os slides e vocês podem reproduzir esse exemplo, tá? E vamos agora para a codificação nessa aula. Então vamos lá para o exemplo. Neste exemplo nós temos aqui tá dentro da tag body, nós temos aqui a tag H2 com o texto exemplos de CSS float, tá? É um texto que vai ficar um pouco mais destacado. E logo abaixo desse H2, desse texto destacado, a gente tem a renderização de uma imagem, tá? Que é representada aí uma imagem do IFPB. E abaixo dessa imagem, a gente tem um parágrafo, tá? Contendo um texto. Então a gente tem aí um texto. E aqui no CSS, a gente só tem apenas a definição dos seletores, mas a gente não tem nenhuma aplicação de estilo, ou seja, a gente não tem nenhuma aplicação de CSS. Então vamos ver como é que está essa renderização padrão, tá? Lá na nossa página. Então aqui acima, tá? Aqui logo no início do nosso site, a gente tem esse texto que está em H2, exemplos de CSS, né? Float. Então esse texto está entre as tags H2/H2. Após o H2 nós temos uma imagem, aqui do Instituto Federal da Paraíba, e abaixo da renderização da imagem a gente tem a tag P. Lembrando aqui que a tag P é uma tag em bloco, então se é uma tag em bloco ela vai ser renderizada tá, dando uma quebra de linha do elemento anterior. Então vamos adiante. O que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que essa imagem, tá, flutue aqui ao longo do texto e, portanto, esse texto seja renderizado ao lado aqui, né, nesse espaço aqui em branco da imagem. Tá? Vejam que aqui tem um grande espaço em branco e a gente quer que esse texto seja renderizado aqui à direita. Tá? Então vamos ver o que é que vai acontecer quando a gente aplicar agora a propriedade CSS float. Tá? Então para a gente vai aplicar aqui o float na imagem. A gente quer que a imagem, tá, ela flutue na nossa página. Então a gente aplica a propriedade float na tag img. Float ela está recebendo o valor left. Significa o seguinte, que a imagem ela vai ser renderizada na esquerda, porém agora, ela continua sendo renderizada, né, na visualização na parte esquerda, porém agora ela está flutuando. Então se ela está flutuando, nós vamos ver que o texto, tá, da tag P vai subir. Vamos ver o que é que. Vamos dar um F5 aqui, atualizar nossa página, e aí vocês conseguem perceber que o texto subiu aqui, tá? Para ficar continuamente logo ao lado da imagem, certo? Então, com o CSS float, com a propriedade float, a gente consegue que a imagem flutue, portanto, o texto fique ao seu lado, tá? Muito bem. A gente pode ter também a flutuação à direita. Então basta aqui colocar a flutuação da right, float right, e agora a minha imagem ela vai flutuar para a direita, certo? Muito bem. Vamos agora diminuir o tamanho dessa imagem, tá? Então uma largura aqui de 60 pixels e uma altura de 75 pixels.
Então vocês vão perceber agora que o texto vai praticamente, tá, se moldar, contornar toda a imagem. Então vocês conseguem ver aí o que é que está acontecendo, certo? Praticamente o texto contornou toda a imagem. E vamos voltar aqui para o float left. E a imagem está logo aqui. Agora, pessoal, para a gente fazer uma aplicação mais aprofundada, eu vou colocar aqui bordas, tá, na minha tag P. Então, aqui na minha tag P, eu vou aplicar a propriedade border, tá, recebendo um pixel, sólida e a cor preta. Então, a minha borda ela tem espessura de 1 pixel, o estilo dela é sólida, ou seja, é uma linha contínua, tá? E a cor da borda vai ser preta. Dá uma atualizada aqui. E vocês percebem, tá, que a minha imagem está pegando aqui um pouco, né, posicionada aqui um pouco acima da minha borda. Então vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Olha só, onde tá, o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero mostrar com essa colocação das bordas? Onde é exatamente que está iniciando a renderização da minha tag P? Vocês conseguem ver que o conteúdo da minha tag P, está sendo renderizado somente após a imagem, certo? Porém, essa borda daqui, em que momento ela está sendo renderizada? A partir daqui, tá, de onde está o mouse, ou ela faz um contorno, tá, que está passando abaixo da imagem. Então a gente vai ver. Mas fato é o seguinte, que a minha imagem ela está flutuando ao longo do conteúdo da tag P. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar também uma borda na minha imagem de 1 pixel, sólida, tá, e cor preta. Então vamos ver o que aconteceu aqui, o que vai acontecer aqui. Então vejam só, essa borda agora que apareceu aqui, certo, contornando a imagem, é a borda da imagem, não é a borda da tag P. Então tenham esse cuidado de poder diferenciar, certo? Tenham esse cuidado de poder diferenciar. Agora o que é que eu vou fazer? Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro da tag imagem, tá? E vamos saber exatamente em que momento, em que ponto a tag P está sendo renderizada e a tag MG em que ponto no nosso site está sendo renderizado. Então vamos lá, vou colocar aqui a tag imagem e vou colocar 2 pixels. Tá? Então vocês sabem, isso foi um assunto passado, que a tag imagem, quando a gente coloca apenas um parâmetro, tá? Apenas um valor para para a propriedade imagem, vocês sabem que essa propriedade, que esse valor de 2 pixels vai ser aplicado para margem top, margem left, margem right e margem bottom. Tá? Então vai ser aplicado para as 4 distâncias, tá? De cima, direita, baixo e da esquerda. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. E aí eu quero mostrar de fato onde é que está sendo renderizado, tá, a nossa imagem. Dando um Ctrl F5 aqui, vocês conseguem perceber, olha só, que entre a borda da imagem e a borda da tag P tem um pequeno espaço para cima e para a esquerda. Tá? Vamos aumentar agora essa margem para 10 pixels. Tá? E aí vocês conseguem enxergar que essa distância entre bordas aumentou mais ainda. Então olha só o que acontece. A minha tag imagem ela estava sendo renderizada aqui onde o mouse está, certo? Beleza, ela estava sendo renderizada aí. Aí a gente tornou essa imagem, tá, flutuante, uma flutuação à esquerda. Ela continuou sendo renderizada aí e permaneceu, tá, no fluxo da página. O próximo elemento a ser renderizado, que não tem flutuação, que é a minha tag P, onde é que ele vai ser renderizado? Ele vai ser renderizado também, tá, no mesmo ponto de início de renderização da tag imagem. Porém, a tag imagem, aquela imagem, tá, ela vai ocupar o espaço de onde seria renderizado o conteúdo da tag P, não havendo, portanto, sobreposição da imagem com o texto. Porque o que acontece? Embora a tag P seja renderizada no mesmo ponto em que a tag MG está sendo renderizada, o conteúdo da tag P, né, que começa aqui com essa palavra texto, o conteúdo da tag P ele será afastado respeitando, tá, a flutuação da imagem.
Então, não haverá sobreposição porque há o respeito aí, tá, de sobreposição, há o respeito aí de identificação que o elemento da imagem ele é flutuante e flutua à esquerda, tá? Então, quando flutua, percebam que o texto aqui, ó, ele tende a fazer um contorno na imagem, tá? Ele tende a contornar a imagem. Então, esse é o conceito de flutuação. Embora eles iniciem no mesmo ponto, por quê? Porque o elemento IMG é flutuante e o P não é, tá? Embora eles iniciem no mesmo ponto, a minha tag o conteúdo da tag P ele está sendo renderizado, ele está sendo apresentado somente após a renderização da tag IMG. Portanto, não há sobreposição da imagem com o texto, tá? Então, tenham cuidado quando estiverem trabalhando, tenham cuidado, na verdade, no entendimento, tá, dessa flutuação. Vamos agora para um próximo exemplo. Então, nesse exemplo, tá, que é um exemplo bem simples, mais simples do que o anterior, nós temos aqui no body apenas uma tag H1, certo? E aí nessa tag H1 a gente tem aqui um texto título do site. E essa tag H1, como a gente já sabe, serve para dar um destaque, tá? O destaque principal de um texto no nosso site. Então é como se representasse um capítulo, tá? Uma seção de capítulo. Então vejam só, nesse H1 aqui, tá? A gente está selecionando esse H1 lá na tag style, tá? E a gente está aplicando a esse H1 um background color yellow. Então vamos à renderização, tá? Como é que esse elemento aqui ele vai ser renderizado? Então, vocês conseguem ver aí que a renderização, a tag H1 ela ocupa, tá? Como ela é uma tag em bloco, tá? Como display, a apresentação dela é em bloco, o display é em bloco, ela ocupa toda a largura disponível, tá, do elemento pi. Então, ela está ocupando aqui toda a largura disponível, tá, do elemento pi, que é o elemento body. Muito bem. Vamos agora aplicar uma flutuação ao H1 à esquerda, para a gente ver como é que vai se comportar, tá, o elemento H1. Então, vejam só. Vamos colocar aqui float à esquerda. Tá? Então, quando a gente atualizar a página para F5, vocês percebem o seguinte, que o elemento H1 continua aqui à esquerda, porém o que foi alterado o elemento H1 se moldou, tá, somente ao tamanho do conteúdo que está entre os pares H1/H1. Então, somente a título do site. E também essa renderização foi feita à esquerda. Então, vocês percebem aqui que quando a gente aplica flutuação, tá, a largura do elemento ela tende a se adaptar, a se ajustar apenas com o conteúdo que está existente entre os pares H1 e /H1. Tá? Se a gente aplicar aqui uma flutuação à direita, colocando float right, percebam lá que a tag H1 ela vai se deslocar para a direita, tá, da visualização. Então, olha só, a H1 ela deveria ser renderizada aqui onde o mouse está. Mas quando a gente coloca aí uma flutuação à direita, tá, ela tem todo esse espaço para ocupar, e aí ela vem ocupar aqui, tá, o espaço à direita, certo? Então vamos voltar aqui para a flutuação à esquerda. Então ela voltou aqui para a flutuação à esquerda. Porém, tá, a gente pode aumentar essa largura colocando aqui uma propriedade width, ou seja, usando a propriedade CSS width, e a gente pode aplicar uma largura, por exemplo, de 60% do tamanho da visualização. O que é que vai acontecer? Ao invés agora de o meu elemento ter a largura somente do conteúdo, tá? O elemento H1 vai ter a largura agora de 60% do elemento pi, tá? Que é o body. Então vocês percebem aí que nós temos aí um H1, tá? Aumentou aí, ficou 60% do tamanho do body, tá? Que é o elemento pi do H1. Então, vamos agora para um próximo exemplo. Então, pessoal, no próximo exemplo, a gente vai trabalhar com layout, tá? Então, vamos criar aqui um layout de uma página em que a gente vai utilizar a propriedade CSS float. Então, vamos lá. Aqui no body, a gente tem aqui a tag header, tá? A header em HTML5 já, né, são tags, é uma tag do HTML5. E a tag header representa o topo da página,
tá? Aquela seção em que a gente posiciona a logomarca, posiciona um texto principal, então um slogan, então algo que represente que represente o nosso serviço, o nosso sistema, tá? Então aqui está a tag header. Dentro da tag header nós temos aí um H1, tá? Com o topo do site. Depois da tag header nós temos aqui a tag main. A tag main ela é responsável por apresentar o conteúdo principal do nosso site, tá? Então, por exemplo, é aqui onde constariam notícias, tá? Onde constariam informações, tá? Coisas desse tipo. Então, dentro da tag main estão localizadas as principais notícias, tá? Está localizado o conteúdo principal do nosso sistema. Aqui na tag nav, tá? Ela representa que vai iniciar, é ela quem contempla, tá? Ela, é dentro dela que estão os links para navegação dentro do nosso sistema. E aqui dentro da tag nav nós temos 4 links, tá? Os links de início, descrição, notícia e contato. Então apenas como uma simulação, tá? Então a gente referencia aqui somente esse jogo da velha. Depois da tag nav, a gente tem aqui a tag footer, tá? A tag footer significa o rodapé do nosso sistema. Então a gente coloca aqui informações para contato, endereço, tal, quem for o desenvolvedor e assim por diante. Então esse é nosso HTML. E nós também temos aqui um CSS, tá, desse HTML. Esse exercício ele estará disponível na pasta compartilhada da disciplina. Então vamos lá. Na tag header, né, como é que a gente está definindo aqui a estilização, tá, da tag header? Então o display vai ser em bloco, a apresentação em bloco, o plano de fundo vai ser amarelo, tá? E a distância interna para o conteúdo vai ser de 30 pixels na vertical, ou seja, tanto para cima como para baixo, e 10 pixels na horizontal, tanto para a direita como para a esquerda. A tag main, ela está também disposta como um elemento em bloco, tá? A sua altura é de 200 pixels e o plano de fundo é azul. Caso a gente escreva algum texto dentro da tag main, a cor do texto vai ser branco, tá? Vai ser branca. Após a definição da tag main, tá? A gente vai agora para a definição ou estilização da tag nav, que representa a navegação. Então a tag nav ela está disposta como elemento em bloco, plano de fundo na cor verde, cor do texto amarelo, tá? E a margem 0. Depois aqui, olha só, a gente está definindo aqui, a gente está estilizando toda tag A, tá? Que seja descendente, seja filha, neta, bisneta, etc. da tag nav, de uma tag nav. Então toda tag A que for descendente da tag nav estará representada da seguinte maneira: inline block, tá? E aí, se você está na dúvida do que é o inline block, recorra lá às aulas anteriores, tá? Sobre a explicação do inline block. Basicamente os elementos estarão dispostos em linha, tá? Mas a gente tem a capacidade de alterar a largura e a altura. E aqui eu estou dizendo o seguinte, que a largura do elemento A vai ser de 100%, tá? Da visualização do elemento pi. Então se o elemento pi tiver uma largura de 30 pixels, o elemento pi do A tiver uma largura de 30 pixels, estou dizendo que aqui que a tag A vai ocupar toda essa largura de 100%. Tá? A cor do texto vai ser branca e não haverá qualquer linha, tá, no link, aquela linha sublinhada. Então aquela linha sublinhada ela vai ser removida a partir do momento que a gente coloca aqui text decoration only. Tá? E eu estou dizendo o seguinte na próxima definição, onde tem aqui a nav, tá? A:hover. Estou dizendo o seguinte, que assim que eu passar o mouse em cima de uma tag A que seja descendente de uma tag nav, a cor do plano de fundo vai ser alterada para branco, tá? E a cor do texto passará a ser verde. Adiante, tá? A gente tem aqui a definição, a estilização da tag footer, que novamente sua estilização é em bloco, tá? A cor do plano de fundo da tag footer vai ser um cinza mais claro. Qualquer texto que a gente escrever dentro da tag footer estará alinhado ao centro, né? Então estará centralmente
será posicionado, né, de forma central. E a gente tem uma distância interna do conteúdo para as bordas do elemento, tá, do elemento footer, de 10 pixels. 10 pixels, então o padding top vai ser 10 pixels, o padding right vai ser 10 pixels, o padding bottom vai ser 10 pixels e o padding left, tá, vai ser também 10 pixels. Então, lembre-se, tá, da diferença entre padding e margem. Tá? Padding é a distância do conteúdo para a borda do elemento, e margem é a distância da borda do elemento, tá, para os elementos vizinhos. Então, vamos adiante. Vamos ver como é que está sendo renderizado, tá, esse nosso site. Então, aí está. Nós temos aqui aquela tag header, tá, que contempla lá o topo do nosso site. Depois dessa renderização, nós temos a renderização da tag main, tá, que contempla, que representa a parte principal do nosso site. Aqui poderiam estar notícias, então, algumas informações, alguns links importantes, algumas coisas mais que seja o foco mesmo, né, do nosso serviço, do nosso sistema. Abaixo da tag nav nós temos aqui, ó, tá? Desculpa, abaixo da tag main nós temos aqui a tag nav, tá, que está nessa cor verde. Nós temos aí, ó, início, descrição, notícias e contato. Então, olha só, aquela definição que a gente colocou A com largura de 100% significa isso, tá? Que a largura do A agora vai ser 100% da largura do elemento pai. O elemento pai do A é o nav, e a largura do nav, tá, é toda essa largura daqui. Consequentemente, como A tem a mesma largura do nav, então vocês veem, tá, esse tipo de estilização aqui. Depois a gente tem a renderização do elemento footer. Então esse elemento aqui com cinza mais claro, e que contém aqui o texto desenvolvimento de sistemas para a web, centralizado, tá? Conforme a gente tinha falado, e um padding aí de 10 pixels. Então nós temos 10 pixels aqui para cima, 10 pixels para baixo, para a direita e para a esquerda. Muito bem. Então a gente não ainda aplicou a propriedade float. O que é que a gente quer fazer? Então temos esse site e a gente quer fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero que fiquem posicionados um ao lado do outro, tá? O main, né, que é essa tag, esse meu conteúdo principal em azul, que ele não ocupa 100%, que ele ocupa aqui cerca de entre 60% e 80%, tá? E que a outra parte seja ocupada pela tag nav, tá? Que fique aqui ao lado. Então eu quero que a tag main fique ao lado, tá, da tag nav, e que desenvolvimento de sistemas para a web continue aqui abaixo, tá? Então seja renderizado somente aqui como esse traço. Então vamos lá. Das aulas, dos exemplos anteriores a este, a gente sabe que simplesmente adicionando, tá? Que simplesmente adicionando a propriedade CSS float aqui no main, tá? Float left, o que é que vai acontecer com o nosso site, tá? O nosso site ele vai se adaptar ao conteúdo, tá? Ao conteúdo existente dentro aí dessa minha tag main. Só que percebam que a minha tag main não tem nenhum texto, tá? Então ele não tem nenhum conteúdo. O que é que a gente vai fazer? A gente quer que fique aqui cerca de 60% de apresentação da minha tag main. E depois a gente quer que essa tag nav ela fique ao lado aqui da tag main. Então vamos começar por partes, tá? Vamos primeiro flutuar o elemento main, tá? Flutuar à esquerda, que eu quero que ele permaneça à esquerda. Vamos flutuá-lo à esquerda, que é o que a gente já acabou de fazer aqui. E vamos dizer que a sua largura vai ser de 60%. Então vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Então vejam aí, tá? Que aconteceu, o que aconteceu foi isso. Nós temos, tá, aqui o seguinte: a nossa tag main, tá? A nossa tag main, ela tem aqui uma largura de 60% do elemento pai, que é o body, tá? E ela tem aqui, ó, uma altura, tá, de 200 pixels. Então realmente aqui esse quadrado aqui representa a tag main.
Mas percebam que da definição passada, a gente sabe que como como a tag nav não tem nenhuma flutuação, então ela está sendo renderizada a partir do momento também que a tag main está sendo renderizada. Portanto, aqui ao lado ficou verde. Não é o que a gente quer. A gente quer que essa tag nav ela venha, tá, e seja posicionada aqui ao lado da minha tag main. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos flutuar também a nossa tag nav aqui à esquerda, tá, do main. Então, a gente vem aqui na tag nav, adiciona a propriedade float e flutua à esquerda. Por quê? Porque o primeiro elemento a flutuar à esquerda foi quem? Foi o main. Então, ele já está aqui. O segundo elemento a flutuar à esquerda vai ser quem? Vai ser o nav. Tá? E aí, quando eu peço para o nav flutuar à esquerda, a sua renderização vai iniciar a partir daí, tá? Onde o mouse está posicionado para vocês. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tá? Então, vamos salvar aqui, flutuação à esquerda, não vamos colocar largura. Vamos dar um F5. Aí vejam só o que foi que aconteceu. Olha só que coisa interessante. Percebam que o main realmente está aqui, renderizado à esquerda, tá? Está flutuando. E a tag nav, que também está flutuando à esquerda, ela ficou posicionada aqui ao lado da tag main, tá? Beleza, a gente conseguiu aquilo que a gente estava almejando, aquilo que a gente queria. Só que teve um efeito colateral que a gente não estava esperando, que foi a renderização do elemento footer, tá? Logo depois da renderização do elemento nav. A gente não quer que esse elemento footer, tá, ele seja renderizado aqui. A gente quer que esse elemento footer ele seja renderizado onde? Aqui abaixo, tá, da minha tag main. Certo? Então aqui abaixo da minha tag main, que ele ocupe aqui toda a largura, né, de visualização do elemento pi, que nesse caso o pi do footer é a tag body. Então, beleza. A primeira coisa aqui que a gente vai trabalhar é como a gente pega esse elemento div aqui e como é que a gente renderiza aqui. Então, vamos lá. Olha só. A gente tem aqui flutuação à esquerda tanto do main como do nav. Então, ambos os elementos estão flutuando à esquerda. Consequentemente, o próximo elemento, né, a ser renderizado depois do nav, que está flutuando à esquerda, vai ser esse footer, tá, que contém esse texto de desenvolvimento de sistemas para a web. O elemento footer, ele é em bloco, certo? Ele é em bloco. Só que a gente sabe também das definições que mesmo o elemento sendo em bloco, ele vai flutuar, é isso, ao longo, né, de um elemento do elemento anterior que é float. Nesse caso aqui, o elemento float são ambos, tanto o main, tá, como a tag nav. Fato é o seguinte, que, tá, o footer não tem flutuação, tá, porém o elemento que o antecede, que é o nav, tem flutuação. Então a tendência do footer é o que? Ser renderizado logo após, tá, o elemento nav. Então ele vai ser renderizado não abaixo, mesmo ele sendo em bloco, ele vai ser renderizado após. Então ele vai estar dando a ideia de flutuar, de estar contorno em torno, tá, do elemento nav, e é isso que acontece. Por isso que ele foi renderizado aqui, mesmo não tendo nenhuma flutuação, tá? E mesmo sendo em bloco. Por quê? Porque o elemento antecessor, que nesse caso aqui é o nav, por estar com a flutuação à esquerda, influenciou a renderização do elemento footer logo após, tá, o elemento nav. O que a gente quer é que esse elemento, tá, footer seja renderizado aqui embaixo. Então a gente tem a capacidade de dizer o seguinte: eu enquanto footer não serei afetado, tá, por elementos anteriores a mim. Ou seja, eu quero que a partir de mim eu remova, tá, eu limpe qualquer flutuação eventualmente que tenha ocorrido até então. Então como é que eu removo a característica de usufruir, né, de ser afetado por essa flutuação de um elemento anterior? Basta que eu coloque aqui a propriedade chamada clear. E aí eu digo o seguinte: qualquer elemento, tá, que foi renderizado antes de mim, que tenha um float left, eu quero remover. Então eu quero remover todas as flutuações existentes à esquerda. Tá? O que é que vai acontecer aqui? Eu vou remover as flutuações dos elementos à esquerda que estão com float left. Nesse caso aqui é o elemento nav.
Quando eu removo essa flutuação à esquerda, significa que essa tag footer ela não vai ser afetada, tá, pelo elemento flutuante anterior, tá, a essa tag footer, que no caso é o nav. Então, quando a gente atualizar aqui, tá, significa agora que, percebam que o footer não está mais sendo afetado. É importante ressaltar que essa propriedade de clear, tá, também recebe o valor write ou o valor both. Both significa ambos, tá? Então eu vou limpar flutuações tanto à esquerda como à direita. Então deixarei aqui both e vejam que vai funcionar também, tá? Agora olha só, como é que a gente faria aqui para que esse nosso conjunto de links, essa nossa tag nav, ela pudesse, tá, completar aqui, né, e ficar aqui de repente igual aqui a tag header, né, que é o que é o topo, né? Percebe que tem aqui um espaço branco que está um pouco esquisito. Então, como é que a gente faz para juntar, né, a largura desse elemento nav até a largura do elemento header? Basta que lá no nav a gente coloque aqui uma largura de 40%. Por quê? Porque se a tag main ocupa 60% da tela de visualização, o restante aqui vai ser 40%. Tá? Então, se a tag main tem uma largura de 60%, o restante vai ser 40% para a tag nav. E agora sim, tá? A nossa tag nav ela está ocupando 40% da visualização, tá? Da largura da visualização. Então a gente poderia aumentar aqui de repente o main para 80%, tá? E a largura do nav para 20%. E aí a gente teria ainda menor, né, a visualização aí da largura do nav. Então, pessoal, essa aplicação da propriedade float, tá, é bem usada no contexto de produção e elaboração de layouts. Tá? Então, estudem esse. Eu vou passar para vocês alguns links para vocês lerem a respeito dessa tag nav. Tá? Além disso, também vou indicar alguns exercícios para vocês fazerem, tá, da nossa lista de exercícios. Então, fechamos agora o assunto de elementos flutuantes.